Paz do Senhor aí para os nossos irmãos. Muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição de número 7 desse segundo trimestre do ano de 2020, onde nós estaremos falando sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tá bom? Estamos aguardando aí os irmãos chegarem para nós estudarmos a nossa lição hoje de número 7. A nossa live deu uma caída aí, mas nós já estamos de volta. O irmão Julimar já voltou, a irmã Márcia está chegando aí. Sejam todos bem-vindos para nós aprendermos mais da palavra do Senhor, tá bom? Nós já iremos iniciar a lição. Os irmãos que não chegaram ainda, quando chegarem, eles irão assistir essa live depois. Então vamos lá. Pai do Senhor, irmão Julimar. Deus abençoe. Vamos lá, a lição de número 7. Se você tem a sua revista aí na sua casa, por favor, abra. Irmão Julimar, só me confirme aí, irmão Julimar, se o áudio está bom. Se tá dando para ouvir bem aí o nosso áudio. Alguém me confirme aí, por favor, a questão do áudio, se está tudo bem. Tem um incircunciso aqui, vizinho, que está ouvindo uma música muito alta e espero que não atrapalhe aí no áudio da nossa live. Então vamos lá. Lição de número 7, com data de 17 de maio de 2020. Né? Se você tem aí na sua casa, sua revista, abra aí por gentileza. Cristo é a nossa reconciliação. Desculpe, irmãos. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tá certo? Lição de número 7. O texto áureo, ele vai dizer o seguinte. Vamos aqui para o nosso texto áureo. Eu vou só desabilitar aqui os contatos, irmãos. Os comentários, aliás. Tá bom? Eu vou desabilitar aqui por enquanto. Aí, para os irmãos terem acesso aí ao conteúdo. Então, vamos lá. Texto áureo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Os irmãos viram na lição passada que no templo os judeus construíram uma barreira para que os gentios não tivessem acesso ao local em que eles tinham acesso, né? Então havia essa separação. Cristo, ele é a nossa paz, e o comentarista está dizendo que ele fez dos povos, de dois povos, ambos os povos, apenas um, derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Vamos para a nossa verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. O que é reconciliar? Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, essa expressão reconciliar ou reconciliou, e aqui também na nossa lição está falando de reconciliação. Reconciliação é retomar o relacionamento como era antes. Nada mais do que isso. Se nós olharmos para os nossos dias hoje, quando um relacionamento é quebrado, quando a confiança de um relacionamento é quebrada, dificilmente este relacionamento ele volta a ser como era antes. Né? Os irmãos hão de convir comigo que dificilmente este relacionamento volta a ser como era antes. Mas Cristo,
quando morreu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus novamente. Ou seja, no jardim, este relacionamento foi quebrado, mas na cruz, este relacionamento foi refeito, como era antes, tá certo? Então não ficou nenhuma desconfiança, não ficou uma confiança fragilizada, não. O relacionamento foi refeito como era antes. Nós vamos aqui para o ponto central da nossa lição. Bem na sua revista tem aí ponto central. O ponto central da nossa lição, ele diz o seguinte: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens, tá bom? Irmãos, os irmãos que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando hoje a lição de número 7. Lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, tá bom? Damos aí já as boas-vindas a todos os irmãos que estão chegando na nossa live. Só reiterando, tem um vizinho aqui que está com a música um pouquinho elevada, mas esperamos, a irmã Márcia está dizendo aí que não está atrapalhando. Graças a Deus por isso. Então vamos lá continuar a nossa lição. Nós já vimos aí texto áureo, nós já vimos aí a verdade prática, né, da nossa lição. Agora nós vamos ver aí os objetivos da nossa lição. A nossa lição, ela tem 3 objetivos específicos e tem um objetivo geral. Qual é o objetivo geral da nossa lição? O objetivo geral é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre 2 povos criou um, a igreja. Então, Cristo, ele desfez a inimizade e entre esses 2 povos, ele criou apenas um, a igreja. A Bíblia chama de a Assembleia dos Santos. Então não existe mais judeu, não existe mais gentio. Agora é a igreja, a Assembleia dos Santos. Todos quanto o receberem, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Ele veio para o que eram seus, os judeus. Mas os seus não os recebeu, os judeus não os receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, judeus, gregos, bárbaros, quem receber a Cristo está incluído, né, neste privilégio de se tornar filho de Deus. O primeiro objetivo específico da nossa lição é pontuar sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens. Então esse é o primeiro objetivo específico, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Existia. O segundo objetivo é explicar que pela cruz, Cristo fez um novo homem. Pela cruz, Cristo fez um novo homem. Não foi uma reforma, não. Preste bem atenção nisso aqui. Cristo, ele não reformou o homem, não. Ele fez um novo homem. Os irmãos vão convir comigo que reforma é você pegar aquilo que já existe e dar uma recalchutada, né? Dar fazer ali uns reparos, alguns ajustes. Isto é reforma. Mas Cristo fez um novo homem, ou seja, ele reconstruiu, ele transformou. Então não foi reforma, foi transformação, certo? Ponto 3. O objetivo 3 é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos aí o nosso texto do dia. Nós não iremos fazer a leitura do texto do dia para ganharmos tempo, tá bom? Nós já vamos aí para a nossa introdução. O texto do dia, o texto leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do 14 ao 19. Se você puder abrir aí na sua casa e deixar aberta para você acompanhar a lição, é de grande proveito. Efésios 2, do 14 ao 19, certo? Nós vamos aí então para o primeiro ponto da nossa lição,
que vai falar sobre Cristo desfez a inimizade entre Deus. Aliás, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Na semana passada, os irmãos, nós vimos aí a lição muito bem aplicada pelo nosso professor Écio Fernandes, aonde nós vimos a condição dos gentios, como que os gentios viviam sem Deus, né? Nós vimos a condição dos gentios sem Deus. E nós podemos observar nessa lição de número 6 da semana passada que havia uma inimizade entre os homens. Não havia apenas a inimizade entre Deus e os homens, mas também entre os homens já havia esta inimizade, né? E o comentarista da nossa lição no início diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. O primeiro subtópico deste primeiro ponto, primeiro parágrafo, tem por título A parede de separação entre os homens. A parede de separação entre os homens. Os irmãos sabem que trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Os irmãos sabem que no templo existia um muro onde separava, fazia separação. Quem era judeu podia passar do muro. Quem não era judeu, ele precisaria ficar do muro para trás. Então havia esta separação. E esta separação, ela não foi determinada por Deus. O que nós precisamos compreender aqui é que esta separação é desígnio do homem. Ela não é uma determinação divina, tá certo? Então o homem é que fez esta separação. Os irmãos hão de lembrar que lá quando Deus manda fazer o tabernáculo, ele vai dizer assim: olha, o tabernáculo é para os judeus adorarem, mas se existir entre vós algum estrangeiro, ele também pode adorar no templo, ele também pode adorar no tabernáculo, contudo que seja feito a circuncisão. Então esta separação, ela foi feita pelos homens, ela não foi feita por Deus. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então, dentro do templo, na casa do Senhor, já havia esta separação, tá certo? Amém, irmão Sebastião? Que Deus te abençoe, irmão Augusto César. Já chegou também por aí, né? Irmã Ivonete, a irmã Cici. Deus te abençoe, irmã Ivonete e irmã Cici. Então vamos lá. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então esta divisão, ela foi criada pelos homens, ela não é algo instituído por Deus. Então esta inimizade entre os homens, entre os judeus e os gentios, é algo causado pelo próprio homem. Não tem nada a ver com determinação feita por Deus. Amém? O segundo parágrafo desse primeiro ponto vai falar sobre a derrubada da parede da separação. A derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo, ele declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Então, quando Cristo veio para morrer na cruz do Calvário, ele derrubou esta parede que havia no meio, que separava, né? Então, os homens que são imperfeitos, eles levantaram esta parede. Mas Cristo, que é o perfeito, ele veio para derrubar esta parede. Então, em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então nós estávamos na condição de gentio. Havia um muro que nos impedia de chegar até a presença do Pai. Mas Cristo, ele veio a este mundo para derrubar esta barreira. E agora eu e você
temos livre acesso à presença de Jesus, à presença de Deus. Então a barreira de separação não existe mais. Assim como no tabernáculo, para adorar a Deus, se você fosse estrangeiro, precisaria você fazer a circuncisão para poder ter acesso ao tabernáculo. Agora, para ter acesso à presença de Deus, basta você aceitar a Cristo, receber a Cristo, porque a palavra diz que todos quanto o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o filho, ele tem livre acesso até a presença do seu Pai, tá bom? Nós vamos aí para o nosso terceiro subtópico. O terceiro subtópico aí vai falar sobre o conceito da lei dos mandamentos. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Então, a lei mosaica, ela tinha três vertentes, né? Três vertentes a lei mosaica tinha. Então, ela tinha a parte moral, ela tinha a parte cerimonial e a parte civil. Então, a lei mosaica, ela era dividida nesses três aspectos. A parte da lei que era moral, a parte da lei que era cerimonial e a parte da lei que era civil. Então, são três esferas aí da lei mosaica. Nós vamos ver aqui cada uma delas rapidamente. Então, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então, a parte civil da lei diz respeito aos direitos e aos deveres de cada cidadão israelita, tá certo? A parte civil da lei mosaica era quanto a isso, quanto aos direitos e deveres de cada cidadão israelita. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então, a lei moral era o padrão de conduta de cada um daqueles cidadãos. Você vai lembrar que existem lá os 10 mandamentos, né? E aí lá onde a lei ela pretende forjar a conduta de cada um dos cidadãos israelitas, onde ele vai dizer: não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho. Então é o padrão de conduta. Então esta é a parte da lei moral, é a esfera moral da lei mosaica. Mas também existia a parte cerimonial da lei, e é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festa, lua nova e o sábado, a separação do sábado. Então esta é a parte cerimonial, é uma parte de suma importância, essa parte cerimonial. Então esses ritos cerimoniais identificavam a posição do judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então os judeus, nesta parte cerimonial, eles faziam uma circuncisão, eles ofereciam sacrifícios, eles comiam conforme a lei mandava, faziam os pães conforme a lei mandava, festejavam todas as festas que a tradição mandava, que as cerimônias deles mandavam, guardavam o sábado como a lei mandava, mas também nesta maneira de se apresentar diante de Deus, eles também demonstravam a hostilidade para com os gentios. Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam, e alguns até hoje acreditam, que são melhores ou superiores do que os gentios. Então, os judeus acreditavam que eram superiores aos gentios, né? Infelizmente, este pensamento havia e era notado dentro do próprio templo, onde existia esta barreira. O quarto parágrafo desse primeiro ponto, nós estamos aí vendo que Cristo desfez a inimizade entre os homens, tá bom? Eu vou mais uma vez tirar os comentários para os irmãos terem um livre acesso aí fica melhor dos irmãos visualizarem, tá bom? O quarto parágrafo fala: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Então, esta lei dos mandamentos, ela foi revogada. E o que é revogar? Se você olhar para o nosso ordenamento jurídico, você vai ver que quando uma lei é promulgada, ou quando uma lei ela é divulgada, o presidente assina, e lá, geralmente, no final desta lei, existe lá uma expressãozinha que fala assim, está revogada quaisquer disposições contrárias, ou seja, tudo que for contrário àquela nova lei que está sendo promulgada, ela já está revogada, já caiu por terra. Então, quando fala aqui da revogação dos mandamentos, está dizendo que esta lei dos mandamentos, ela foi revogada, ela caiu por terra, mas não significa dizer que ela não tem mais serventia, porque o próprio Jesus ele disse assim, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Então, quando o comentarista diz que a lei dos mandamentos ela foi revogada, que esta lei cerimonial de sacrifícios que os judeus apresentavam, ela foi revogada, não significa dizer que não é mais correto fazer isto. Significa dizer que Cristo já veio para cumprir esta lei. Então, Cristo já ofereceu o maior sacrifício de todos na cruz do Calvário. Então, eu e você agora não precisamos mais derramar sangue de animais, porque o Cordeiro vivo de Deus já ofereceu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Então, quando Cristo diz assim, eu vim para cumprir a lei, então significa que ele nos representa. Na cruz do Calvário, Cristo está nos representando e ele já cumpriu esta lei na cruz do Calvário por nós. A revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Então, esta lei cerimonial, como eu disse, eles executavam ela dentro do templo e ela estava causando separação entre judeus e gentios. Então Cristo veio para desfazer esta inimizade entre os homens, que a maior parte desta inimizade era causada por intermédio da lei cerimonial. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, esta ordenança ritualística que o povo apresentava a Deus quando Cristo morre na cruz do Calvário cessa, porque o maior dos sacrifícios já foi oferecido como cheiro suave. O comentarista faz questão de frisar. Cristo ele foi oferecido a Deus em cheiro suave, certo? Significa que Deus recebeu de bom grado. Então, a síntese desse primeiro tópico fala assim, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Glória a Deus por isso. Então, todos os que estão em Cristo, eles cumprem a lei. Então, o fato de eu não oferecer mais rituais, o fato de eu não cumprir com essas ordenanças ritualísticas não significa dizer que eu estou em desobediência ou que eu estou descumprindo a lei. Não. Se eu estou em Cristo, eu cumpro a lei, porque Cristo veio para cumprir a lei. E se Cristo está em nós, automaticamente nós estamos cumprindo também com esta lei. Assim como Cristo falou, ele não veio para revogar, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la, certo? Glória a Deus. Vamos aí para o nosso segundo ponto. Como eu disse aos irmãos, nós queremos ser bem rápidos hoje, não queremos alongar muito, queremos ser práticos e objetivos. Nós vimos aí já no primeiro ponto que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Só lembrando que a nossa lição de hoje, ela fala sobre Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. Só fazendo aqui, refrescando a memória dos irmãos, o homem quebrou a sua amizade com Deus no jardim. Cristo veio para nos reconciliar com Deus através da cruz, tá bom? Então vamos aí para o segundo ponto da nossa lição, que vai falar sobre... Segundo ponto, pela paz
Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada. E de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. De ambos os povos, Cristo fez uma nova humanidade. Não que Cristo destruiu as pessoas e fez outras pessoas, não. Ele transformou a mentalidade, o pensamento. Então, aquele pensamento de divisão, aquele pensamento de separação, com a morte de Cristo, esta ideia cai por terra, né? E todos nós agora que éramos gentios porque não fazíamos parte do povo judeu, agora temos livre acesso ao Pai. Não nos tornamos judeus, mas tornamos filhos de Deus. Então agora gentios que receberam a Cristo e judeus compõem a igreja do Senhor, ou a Assembleia dos Santos, como a Bíblia também se refere. Eu gostaria que os irmãos lessem, se pudessem, na sua casa, Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas se os irmãos puderem ler na sua casa, fiquem à vontade. O primeiro subtópico desse segundo ponto vai falar sobre o conceito bíblico de paz. Os irmãos devem ter aí o seu conceito de paz, e nós costumamos usar aqui o que é paz. Paz é a ausência de guerra, né? Isso é o conceito mais prático de paz. Mas, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Então, a paz aqui nesse contexto é a descrição de boas relações. Então, aquela relação que era hostil entre judeus e gentios, aquela relação em que no templo judeus e gentios ficavam separados por um muro de pedra, né? Agora ela foi desfeita por intermédio de Cristo. Então, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Mas se nós fizermos um apanhado geral, nós vamos ver que, na verdade, paz, para facilitar o entendimento dos irmãos, o que é a paz? Paz é você estar no mesmo ambiente que uma outra pessoa e ter comunhão com ela. Então, isto é paz. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, Deus estar com você, você estar com Deus e ambos terem comunhão uns com os outros. É você estar na presença do Senhor, mas ter comunhão com Ele. Este foi o propósito de Deus ao enviar seu Filho a esta terra. Por isso que o comentarista, por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto bíblico que nós lemos em Efésios 2, ele vai dizer que Cristo é a nossa paz. Então, por que Cristo é a nossa paz? Porque ele veio para trazer comunhão entre nós, os seres humanos, e Deus. A comunhão havia sido quebrada no jardim. Então, a paz foi perdida no jardim. Cristo vem para restabelecer novamente a nossa paz com Deus. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, com a morte de Cristo, ele desfaz a inimizade não só com os homens, entre judeus e gentios, mas também nos dá a possibilidade de reconciliarmos a nossa amizade com Deus. Voltando lá para o início, a reconciliação ela é voltar ao relacionamento como era antes, certo? A paz foi quebrada, mas Cristo veio restabelecer o relacionamento como era antes. E como que era antes? O homem tinha comunhão com Adão todos os dias no jardim. O homem tinha livre acesso a Deus. Deus falava com o homem porque ambos tinham comunhão. O pecado quebrou esta comunhão. Cristo vem para restabelecer de novo a paz. Então aí está o conceito bíblico de paz. É ter comunhão. É ter boas relações. Tanto com os homens como com Deus. Segundo ponto segundo parágrafo do segundo ponto, Cristo é o motivo da nossa paz. Como eu acabei de dizer, nós temos paz porque Cristo veio para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz.
Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Então, se nós temos paz com Deus, é porque Cristo habita em nós. Então, se nós pensamos assim, podemos dizer também que o homem sem Cristo, ele não pode ter paz com Deus, porque Cristo é que é a nossa paz. Então, se eu não tenho Cristo, dificilmente eu vou ter paz com o meu semelhante e paz com Deus, porque Cristo é a nossa paz. Essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Então esta paz tem que estar nos nossos corações constantemente. É a paz de Cristo. E ele vai dizer, olha, a minha paz vos dou e não dou como o mundo dá. Então a paz de Cristo, ela é verdadeira, ela é real, ela não oscila, ela não tem nada a ver com as situações, com as circunstâncias da vida, não. Ela é soberana, certo? Ela é imutável, ela é inabalável, a paz de Cristo. Então, nós, a Igreja do Senhor, temos esta paz repousando sobre a nossa vida e precisamos agir como tais, e precisamos agir como quem recebeu essa paz sobre as nossas vidas. Então, quando eu estendo a mão para o meu irmão e digo a paz do Senhor, eu preciso ter esta paz na minha vida. Infelizmente, nós observamos e entendemos que muitos irmãos estão na igreja estendendo a mão para o seu próximo, a paz do Senhor, mas apenas como um ato cerimonial. Lembra que este ato cerimonial agora já caiu por terra, porque Cristo já cumpriu tudo na cruz do Calvário. Então agora é hora de prática, é hora de maneira de viver. Não é mais atos ritualísticos. Então eu não devo cumprimentar o meu irmão com a paz do Senhor apenas porque é um ato cerimonial ou porque todo mundo faz na igreja. Não. Eu devo cumprimentá-lo com a paz de Cristo, porque esta paz repousa sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. Amém? Esta é que é a maneira correta de o cristão, o verdadeiro cristão, viver. Esta paz tem que habitar no nosso coração. Terceiro parágrafo do segundo ponto vai falar sobre a nova humanidade formada pela paz. Então, Cristo veio para nos dar a paz e esta vinda dele formou uma nova humanidade. Então, vamos aí para o nosso terceiro subtópico. Aqui, vamos lá. A nova humanidade formada pela paz. Deixa eu só colocar aqui Eu acho que eu não tenho um slide desta parte. Só um minuto. Não tem um slide dessa parte, mas nós vamos lá. A nova humanidade é formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, Cristo ele veio unir os povos que hostilizavam-se entre si, que viviam em conflitos e que eram separados por um muro de pedra. Dentro do próprio templo, dentro da casa de Deus, havia essa separação. E quando nós paramos para meditar nisso, é algo que deve nos deixar triste, porque havia esta separação. Mas Cristo, ele uniu esses povos. Então, Cristo, ele morreu por todos os povos. Cristo não morreu apenas pelos judeus. Cristo morreu por judeus, por gregos, por bárbaros, né? Cristo morreu por todos. Então, a partir deste ato, surge uma nova humanidade. A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Aonde não há, o comentarista usa essa expressão, aonde não há circuncisão e nem circuncisão. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer, onde não há judeus, os circuncidados, e nem os gentios, os incircuncisos, os incircuncidados. Então, não há separação. A igreja é um único povo, ou pelo menos deveria ser, né? Um único povo, unido por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi Cristo quem criou esse povo, fazendo a paz. Nele,
as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas e a etnia e a classe social desaparece. Então, na igreja não existe separação de classe social. Na igreja não existe separação de povos. Na igreja não existe separação de cores, de raça, de etnias, não. Classes sociais, não. Isso tudo desaparece, por quê? Porque a igreja é um povo formado por intermédio de Cristo. E não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Todo mundo na igreja é semelhante, é igual diante de Deus. Todo mundo é servo. Na igreja não existem aqueles que são maiores porque têm um grau de instrução melhor, não existe aqueles que são melhores porque têm uma condição financeira melhor, não. Todos nós somos iguais diante de Cristo. Eu costumo usar uma expressão quando estou ensinando na igreja, que aqueles que querem se destacar dentre o povo de Deus, eles correm um sério risco, porque a Bíblia Sagrada ela é espada, e vez por outra ela passa sobre a igreja, aparando as arestas. E aqueles que estão destacados dos demais, ele corre um sério risco de ser cortado, porque a palavra de Deus ela acerta todo mundo no mesmo nível. Então nunca queira estar acima de ninguém, porque você corre um sério risco de ser cortado, aparado pela espada de Deus, a Bíblia Sagrada. Bem? Então, vamos lá, a síntese do tópico 2 fala: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Esta nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Esta nova humanidade, criada por Cristo, tem paz com Deus e paz uns com os outros. Amém? Paz com Deus e paz uns com os outros. Isto que tem que estar em nós. Não é o dizer, não, eu quero ter paz com Deus. O meu irmão que se exploda. Não. É paz com Deus e paz uns com os outros. Porque ele vai dizer o quê? Nós devemos, Jesus dizendo, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Então não é um amor irracional, é um amor racional. Ama a Deus com o coração e com todo o entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Então, a condição é esta. Para mim amar a Deus de todo o coração e com todo o entendimento, eu preciso amar o meu próximo. Então, o que é que vai dizer se eu amo a Deus com todo o coração e com todo o entendimento? Se eu amar o próximo. Amém? Esta é a condição. Então, se alguém diz que ama a Deus, se alguém vive uma vida e diz que está diante de Deus, mas com o seu próximo, ela age com indiferença, ela age com separação. Se entre ela e o seu próximo ela coloca um muro de pedra, ela não está vivendo a verdadeira paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Glória a Deus. Vamos aí para o terceiro ponto da nossa lição. É isso aí, irmão Augusto César. A paz que muitos só têm no culto nas igrejas. Realmente, falou bem aí, usou bem as palavras. Infelizmente, esta paz que nós estamos falando aqui, qual Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós, alguns só vivem ela nas igrejas. Realmente, quando sai pelas portas, já não pratica mais. Então, terceiro ponto. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Nós estamos vendo aí, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Primeiro ponto desse terceiro tópico aqui. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Primeiro ponto, Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. E isto aqui é forte de nós assimilarmos, né? Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por estas razões,
a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o que Jesus veio se propor a fazer por mim e por você, para os judeus, era loucura, né? Era um escândalo, aliás. Então, para os judeus, para o povo de Jesus, o escolhido, o povo da promessa, aquilo que ele estava fazendo era um escândalo para o povo hebreu, para o povo judeu. E para os gentios, aquilo era loucura. Então, nem para os gentios e nem para os judeus, embora Jesus estivesse fazendo aquilo em prol dos dois povos, de todos os povos, pelos dois povos era visto como loucura e como escândalo. Então, foi a isso que Jesus se submeteu por amor de mim e de você. Se passou por louco, se passou por alguém que escandalizou o povo judeu para nos trazer a paz, para nos trazer a reconciliação com Deus. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, aquele lugar que Cristo estava ali agora era para mim e para você. Era eu e você que merecíamos estar ali. Ele não tinha pecado, ele não merecia estar ali, mas ele se propôs a isso por nós. Então, ele se fez maldição, ele se fez maldito por amor de mim e de você. Infelizmente, nós não temos valorizado este sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu para nos trazer paz e os homens vivem em guerra. Ele morreu para nos trazer reconciliação com Deus e o homem vive com sua comunhão com Deus quebrada. Ele morreu para nos reconciliar com o nosso semelhante e os homens vivem em intrigas, vivem praticando intrigas entre si. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos menosprezando este sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? É você fazer o sacrifício no lugar de alguém. Então, quando a Bíblia se retrata em sacrifício vicário de Cristo, ela está dizendo que aquele sacrifício que Jesus está fazendo não era para ele fazer. Era para uma outra pessoa fazer, mas ele está fazendo no lugar. Então, foi isso que Jesus fez por nós, se tornou maldição para nos reconciliar com Deus. Glória a Deus. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Reconciliados pela cruz de Cristo. Então nós somos reconciliados pela cruz de Cristo. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens. Isto é, o ministério da reconciliação. Então, a mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens. É o ministério da reconciliação. Então, pela cruz nós somos reconciliados. Acabei de citar que este sacrifício na cruz do Calvário foi para nos levar de novo à presença de Deus e para nos aproximar do nosso semelhante. Né? A irmã Márcia está dizendo aí que até hoje para muitos o amor de Cristo é loucura e escândalo para outros. É verdade. A própria Bíblia Sagrada vai dizer que este evangelho que nós pregamos para aqueles que perecem, não têm o entendimento da verdade, é loucura. Mas para nós que conhecemos e fazemos uso, é poder de Deus. Né? Bem aplicado, irmã Márcia. Deus te abençoe. Então nós somos reconciliados pela cruz de Cristo. Esta cruz, ela nos levou à presença de Deus novamente, restaurou a nossa comunhão com Deus, e eu volto a frisar o que eu disse no início. Cristo, ele transformou esta situação. Ele não apenas reformou. Então, foi uma transformação, não foi uma reforma. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus em todos os aspectos. E eu citei o exemplo para aqueles irmãos que não estavam na sala, que a reconciliação humana, ela é incompleta, porque quando você tem um relacionamento com alguém, o qual a confiança é quebrada, existe até um ditado que confiança é como vidro, é impossível de colar. E por mais que cole, mas fica a cicatriz, fica a marca. Então, a reconciliação humana, por mais que você perdoe, por mais que você tente restaurar, mas a confiança sempre vai ficar abalada, vai ficar fragilizada. Mas Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, foi para transformar isso, foi para refazer, restaurar como era antes. Então, esta nossa comunhão com Deus,
ela foi restaurada por intermédio da cruz de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, terceiro tópico do terceiro ponto. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar em um corpo. O propósito de Cristo foi reconciliar em ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Então, quando ele veio, por isso que ele vai dizer assim, olha, eu vim para o que eram os que eram meus, João vai dizer, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora não existe mais judeus e não existe mais gentios. Existe a igreja, existe a Assembleia dos Santos. É um único povo. Não existe mais o povo A ou o povo B. Existe o povo de Deus, aquele povo que caminha rumo às mansões celestiais, tá certo? Então, reconciliados na cruz em um corpo. Agora, este povo vive como um único corpo. Esses dois povos, gentios e judeus, agora são um corpo bem ajustado, qual Cristo é a cabeça. Então, aqueles que faziam separação dentro do templo, agora devem viver em comum acordo, porque são regidos por uma única cabeça. E a mesma cabeça não pode dar a ordem para uma mão a mesma cabeça dá ordem para as duas mãos. E uma mão, ela não pode obedecer e a outra desobedecer, porque é uma única cabeça. E quando isto acontece, no corpo humano às vezes acontece, você dá ordem para um membro do seu corpo e ele não obedecer, existe algum problema no corpo. Está com alguma deficiência, mas o corpo, na sua normalidade, ele é formado para obedecer o que a cabeça ordena. Então, a cabeça da igreja é Cristo, nós somos o corpo. E é um corpo bem ajustado quando Cristo é a cabeça. Então, se você faz parte deste corpo, você deve obedecer às ordenanças de Cristo. E a ordenança dele é: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o propósito fundamental do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No versículo 14, está no nosso texto bíblico lá, Efésios 2, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. Então, o texto que Paulo escreveu aqui na nossa lição, na nossa leitura bíblica em classe, era uma inimizade horizontal, ou seja, entre judeus e gentios, a separação que havia, né, que era reflexo de um povo que se achava superior a outro povo. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, ou seja, não apenas horizontalmente com o meu próximo, mas também verticalmente, a reconciliação com Deus, né? Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, a ira de Deus se acendeu sobre os homens, porque o pecado era muito. Então, Jesus vem, paga na cruz os nossos pecados, paga na cruz o nosso débito, e agora, ao invés de povo que sofreria o juízo de Deus, agora nós somos chamados família de Deus. Nós somos chamados a igreja de Cristo. Então, você como igreja de Cristo, você deve cumprir as ordenanças de Cristo. E ele veio para nos trazer a paz. Ele veio para nos reconciliar com Cristo, né? E se alguém diz que ama a Cristo, mas aborrece o seu irmão, ele é o quê? É mentiroso, né? O apóstolo João vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 20, que se alguém diz que ama a Cristo, mas ele aborrece ao seu irmão, ele é mentiroso. Então, para nós amarmos a Cristo, nós devemos também amar os nossos irmãos. Ou vice-versa, né? Quando eu amo o meu irmão, eu também amo a Cristo. Não é regra, mas todas as vezes que eu digo que amo a Cristo e este amor é verdadeiro, a consequência disto é amar o meu irmão. E o próprio apóstolo João, no capítulo 1, no versículo número 7, ele vai dizer assim, que nós devemos andar na luz, como o nosso Senhor Jesus está na luz, né?
Então nós devemos viver na luz como Ele na luz também está. E quem anda na luz, o amor do Pai está nele. E quando o amor do Pai está em nós, quem é o amor do Pai? É Cristo. Quando a Bíblia fala de o amor do Pai, ele está falando de Cristo, né? Porque Cristo é o amor do Pai. Como é que Deus provou o seu amor para conosco? Enviando Jesus. Então o amor do Pai é Cristo. Tá certo? Então se você tem o amor do Pai na sua vida, se você tem Cristo na sua vida, você também vai amar o seu próximo. Então nós devemos viver esta paz. A paz de Deus deve ser refletida em nossas vidas, tendo comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. A síntese do tópico diz: o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Então, quando nós restauramos a comunhão com Deus na cruz, quando Jesus restaura a nossa comunhão com Deus na cruz do Calvário, ele gera uma nova família, a família de Deus, tá certo? Vamos ler aqui a nossa conclusão. Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa aula, tá bom? Agradecendo já aos irmãos que estiveram conosco. Vamos para a conclusão. Diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Então, as ordenanças cerimoniais, ao invés de servirem para agradar a Deus, estavam causando divisão entre o povo, né? Então Cristo veio com esse sacrifício e derrubou essas barreiras e aboliu essas ordenanças, tá certo? Não dizendo que elas estavam erradas, mas Cristo veio para cumprir de uma vez por todas. Ou seja, existe, hoje em dia usam muito, né? Fulano me representa, ciclano me representa. Então Cristo nos representa. Cristo nos representou na cruz do Calvário, né? Cumprindo estas ordenanças cerimoniais em nosso lugar de uma vez por todas. Então agora nós não precisamos cumprir estas ordenanças, precisamos apenas ter Cristo em nós. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então a raiz da igreja está na cruz do Calvário. A raiz do povo de Deus, da família de Deus, está na cruz do Calvário. Tudo partiu da cruz. A reconciliação nossa com Deus passou pela cruz. Então a cruz é o ponto de partida e o ponto final. É o ponto final da inimizade de Deus com os homens e o ponto inicial da reconciliação de Deus com os homens. Então a cruz é o ponto de partida e é o ponto final. Lá findamos o distanciamento que tínhamos de Deus, mas lá também iniciamos esta proximidade que hoje temos com Deus. Então esse livre acesso de você dobrar os seus joelhos e orar e falar com Deus foi conquistada para nós na cruz do Calvário, tá bom? Estamos chegando aqui ao final da nossa lição. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Obrigado a todos aqueles que participaram nesta manhã. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? Estudem a próxima lição, estude esta lição na sua casa, porque nós aplicamos aqui de maneira geral, de um modo grosseiro, mas eu acredito que deu para você absorver alguma mensagem desta lição aplicada. Então, nós somos reconciliados na cruz do Calvário. Cristo é esta reconciliação com Deus, tá certo? E quando Ele nos reconciliou na cruz do Calvário, Ele também nos proporcionou a paz com os nossos irmãos, a reconciliação com os nossos irmãos, tá bom? Então, a próxima lição é a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estude na sua casa para que na próxima aula você já venha para a sala de aula aqui online com a lição na ponta da língua, para você também até ajudar o seu professor, né? Hoje nós tivemos aí algumas participações. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. O irmão César está dizendo que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Isto é verdade. Então Jesus deu a vida dele por nós e nós devemos valorizar este gesto de amor na cruz do Calvário
amando também o nosso próximo, amando o nosso Deus e, sobretudo, amando e praticando a palavra do Senhor, vivendo uma vida de comunhão com o nosso Deus, tá certo? Obrigado a todos os irmãos, que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Está iniciando aí outras lives aí na Almadeps, lembrando que logo mais às 19h30 o nosso pastor presidente, pastor Deus Cirqueira, estará também trazendo uma porção da palavra do Senhor para cada um dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe aos irmãos, oreis por nós, para que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. A paz do Senhor a todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.